Shabbat Shalom, Lekulan, que coisa boa! Fico muito feliz de poder estar aqui com você em mais uma das nossas parashot, dos nossos shurim, dos nossos estudos, das porções semanais. Que coisa boa! Para mim é uma honra, fico muito feliz. Eu sou Fábio Mazzarella, falo com você desde Campinas e de antemão eu gostaria de me desculpar que eu tô com a garganta meio ruim, tô sentindo dor de garganta, então eu vou ser bastante breve, bem sucinto, espero conseguir passar todos os versos da Parashá dessa semana, a Parashá Nassó, a 35ª porção semanal, e a gente vai tratar de praticamente todos os versos, exceto a entrega dos príncipes, dos líderes, que são textos idênticos, então eu montei uma tabela para facilitar para a gente. Espero assim conseguir, com a força do Eterno, e poder trazer os ensinos, né, dessa parashá tão importante, dessa porção semanal tão importante, para que nós possamos agir nas nossas vidas através da Torá, seguindo os ensinamentos de Yeshua, o nosso mestre, o maior dos professores, né, que sempre tratou, além de ensinar, dar o exemplo, e assim a gente possa ter a oportunidade de vivificar a letra. Se você tem uma Bíblia na sua casa, você tem uma Torá, com certeza. Torá significa instrução, é comumente conhecido como Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Escritura Sagrada. Você deve conhecer por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os nomes originais são Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar e Dvarim. Nós estamos aqui fazendo o estudo da porção Nassó, que é a 35ª porção, que se encontra no livro de Bamidbar. Você deve conhecer como Números, né? Coloquei na tela, tá na tela? Tá. Do 4:21 até o 7:8-9. Nós temos diversas coisas muito importantes nessa parashá, nessa porção, e vamos usar tudo que a gente puder para extrair as informações daqui, para que nós possamos aplicar no nosso dia a dia, para que nós possamos vivificar a Escritura Sagrada que a gente tem em casa ainda. Então, se você tem uma Bíblia em casa, você tem uma Torá, uma instrução do Eterno, e você pode, hoje, você tem Hayom, no dia de hoje, você tem o poder de executar ou não executar as coisas que estão contidas nesse livro e assim dar vida à palavra do Eterno. Você tem o poder de encarnar a Torá, olha que coisa maravilhosa, fazer a instrução do Eterno ganhar carne através da sua vida, através das suas ações. E Yeshua fez isso no mais alto nível, né? Então ele era conhecido como a palavra que se fez carne, né? A própria vontade do Eterno expressa de forma absoluta na Terra. Um ser humano realmente fantástico, digno de todo o nosso amor e reconhecimento. Então, vamos lá, sem mais delongas, começar a nossa leitura aqui no canal Ativa Total. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Nós temos o conceito de ler no original, que é a língua hebraica, a língua santa, Lashon HaKodesh, a língua santa, e trazer para você o que a gente tem aqui, de uma forma que você consiga entender a escritura o mais próximo do original possível, para que não se tenha nenhum tipo de deturpação de nenhum nível. Nós temos diversas traduções da escritura hoje, né, que são trabalhos abençoados, mas muitas vezes, infelizmente, às vezes até mesmo por conta da ausência de recursos da antiguidade, entre outras coisas, existem algumas divergências com relação à escritura original. Então, para você não ficar preso em nenhum tipo de tradução, para que você não fique preso em depender do entendimento, digamos assim, teológico de outras pessoas, o canal disponibiliza, por exemplo, um curso de hebraico gratuito para você. Você aprender do zero até ficar alfabetizado, conseguir ler no hebraico e tirar suas próprias conclusões da escritura, sem depender de ninguém dizendo o que é e o que não é para você. Justamente porque a escritura, a Torá, é simples de ser lida. Esses 5 primeiros livros especialmente são simples de serem lidos, e você pode com certeza fazer a leitura em hebraico, entender e aplicar na sua vida. Então o canal trabalha dessa maneira, e a gente vai então fazer a leitura da Parashá, da porção semanal Nassó, se o Eterno assim permitir. Então vamos lá. A nossa porção começa em Bamidbar, no livro de Números, capítulo 4, certo? Nós vamos ver que o nome da porção
como de costume, aparece em um dos primeiros versos dessa paraxá, dessa porção, e traz a ideia do que essa porção vai falar. Então essa porção nassô tem a ver com levante, e a gente vai ver que realmente essa porção tem a ver com levantar. Muitas coisas são apresentadas, né? São levantadas no sentido de contar durante essa porção. Não só os filhos de Levi, como a gente vai ver, mas também a partir desse momento o tabernáculo começa a ser contado, digamos assim, no sentido de ele ter a sua função, a sua aplicabilidade executada nessa paraxá, porque a gente tem a inauguração do Mishkan, do tabernáculo, ok? Então muitas coisas acontecem com relação à nação. E claro, a gente tem a Birkat Kohanim, a bênção sacerdotal, em que o Eterno, a gente pede, na verdade, os Levim, mais precisamente aí os Kohanim, tinham a autoridade de colocar o nome do Eterno dentro dos filhos de Israel, utilizando a própria Birkat Kohanim e assim erguendo, né, o rosto das pessoas. Porque imagina que coisa maravilhosa você poder ter o nome do Eterno dentro de você. Assim você consegue realmente levantar o seu rosto para fazer o bem, não é? Ser contado para fazer o bem. Então vamos lá. Vai da beira Adonai el Moshe lemor. Como aparece, não? Essa frase na escritura. E disse Adonai para Moshe, dizendo... Opa! Nassô, levanta. Então, é como se fosse no sentido de conta, né? Mas aqui ele pede para levantar. Então vai contar levantando, realmente tomando a importância de cada ser humano. Nassô et rosh bnei Gershon. Levante a cabeça dos filhos de Gershon. Gam hem, também deles, né? Le beit avotam, pela casa dos pais. Le mishpachotam, pelas famílias. Então a gente vê que a contagem é feita, essa soma, essa contagem vai ser feita a partir das cabeças desses filhos de Gershon, né? Assim como é um padrão a gente já viu anteriormente. Os Leviim não foram contados entre os exércitos de Israel, entre as outras tribos, ok? Se a gente fizer a leitura lá do comecinho do livro de Números, de Bamidbar, a gente consegue ver que os Leviim foram separados, eles não foram contados com o resto do povo. Então aqui a gente tem o início da contagem dos Leviim, para que a gente consiga entender quantos eram os Leviim a trabalhar no Mishkan. E a gente vai ver que da mesma forma que existe a formação do exército dos filhos de Israel, no começo do livro de Números, no sentido de contar de cada tribo como um grupo pronto para obedecer, nós temos aqui também uma formação de um exército para o Eterno, no sentido de que esses homens estariam encarregados de todo o serviço concernente ao Mishkan, concernente ao santuário que traz a presença do Eterno para Bitocha Bnei Israel, para o meio dos filhos de Israel, ok? Então a contagem começa dessa maneira, erguendo a cabeça dos filhos de Gershon, pelas famílias e pela casa dos pais. Miben Shiloshim Shana, de 30 anos nascidos, então nascidos de 30 anos, Va Mialá ad Ben Hamishim. Você vai contar de 30 anos para cima até os 50 anos. Tikpod, você soma, você conta. Otam, soma eles. Kol Haba Litzvo, todos que adentram para o ajuntamento. Tsavá, na verdade aqui a palavra é para exército, ok? Que entram para o exército, tsavá, de exercitar, de servir, la avod, para trabalhar, avodá, na adoração. Aqui o verbo avod, eved, tem a ver com serviço, mas também tem a ver com adorar, serviço sagrado, ok? Então, para o serviço de adoração, be ohel moed, na tenda do encontro. É curioso a gente notar, a gente já estudou bastante o Mishkan, mas ele é tratado como Ohel Moed. O que seria Ohel? Ohel é tenda e Moed é encontro. Assim como os Moedim, os encontros marcados que a gente, graças ao Eterno, temos acesso, né? Tá? Especificamente a gente tem em Vaikra 23, todo o manual desses Moedim, desses encontros marcados. E é muito bonito a gente se lembrar de que essa semana, Baruch Hashem, nós tivemos aí no início da semana a festividade de Shavuot,
nós estávamos contando o Homer por 49 dias, 7 semanas, com o Moré Renato de Prinzio. Alô, Moré Renato de Prinzio, coisa boa, obrigado, viu, querido? Estamos aqui, então, culminando no 50º dia, onde se concentra a festividade de Shavuot, Festa das Semanas, no 50º dia. É conhecido comumente, popularmente aí, como Pentecostes, né? A festa de Pentecostes, que tem a ver com 50 dias. Nós temos 2 eventos principais com relação à festividade de Shavuot. O primeiro, assim, de extrema importância, para mim é o momento mais importante de toda a humanidade. É o momento em que o Eterno desce sobre o Monte Sinai, e no Monte Sinai ele se revela para a humanidade e entrega o seu caráter. As 10 palavras, as Seret HaDevarim, né? As 10 das palavras, conhecidas aí popularmente como os 10 mandamentos. E nesse ponto o Eterno diz, ele dá um resumo de toda a Torá, né? Para que a gente possa entender a maneira como ele se comunica com o ser humano, né? Então a gente tem um serviço para com ele, mas a gente serve a ele também servindo aos outros seres humanos, no sentido de não fazer o mal e buscar sempre fazer o bem, né? Não assassinar, não furtar, entre outras coisas. Então vamos prosseguir aqui, agora que a gente entendeu que foram contados no serviço todos os filhos de Gershon, dos levitas, para trabalhar no Mishkan, a partir de 30 anos até 50 anos. Então eram 20 anos de serviço. É importante a gente observar que essa é uma prática que se repete, tá? Posteriormente, na época dos Perushim, dos fariseus, se começa o serviço de se tornar um instrutor aos 30 anos, em que o homem passa a poder ensinar a Torá, ensinar a Escritura, com 30 anos de idade, formando seus Talmidim, seus discípulos, que vão segui-lo e realmente revelar a sua instrução, certo? A própria palavra Talmid, a gente já falou anteriormente, tem a ver com Lamed, que significa ensino, instrução, também a letra Lamed, que é o cajado, né? E o Tav, Talmid, é a própria palavra Lamed, com um Tav na frente. Tav significa sinal. Então o discípulo passa a ser o sinal daquilo que aprendeu com o mestre. E é justamente o que a gente vê, né? Inclusive nos mais famosos, que são os 12 de Yeshua, eles refletem o caráter de Yeshua, agindo como um sinal da instrução de Yeshua. E o que era a instrução de Yeshua? A própria Torá, certo? Ele sempre ensinou sobre a Torá e, obviamente, sobre os profetas, porque os profetas falam da Torá. E ele amou com muito entusiasmo a Torá e praticou em todos os momentos da vida dele e pratica até os dias de hoje, né? Yeshua continua vivo, ele vive, né? Graças ao Eterno e, com certeza, um praticante da Escritura, da Torá. Um ser humano perfeito, sem falha, sem pecado algum. Zot Avodat Mishpot. Então, este é o serviço pelas famílias Hagershoni, dos filhos de Gershon, né? Dos Gersonitas, La Avod, para servir, Ulimashá, e para carregar. Então, eles seriam responsabilizados por um trabalho e também por carregar. A gente vai ver o quê? O trabalho levítico era concentrado em mover o Mishkan, o tabernáculo. Curiosamente, o Mishkan, ele foi a vontade do Eterno para a humanidade, e não o Beit HaMikdash, e não o templo. O templo é estático. O Mishkan tem a qualidade de ser móvel. Isso ensina muito para a gente, porque muitas vezes nós precisamos trazer essa mobilidade dos ensinos do Eterno. A gente vê uma aplicação de um Hok ou de algum Mishpat, algum juízo, e aplica nos dias de hoje de forma móvel, mantendo a essência, né, daquele mandamento, né, daquela mitzvah, daquela ordenança para nós. Um exemplo, por exemplo, é ter balanças justas. É claro que nós podemos aplicar esse mishpat, esse juízo, nos dias de hoje de forma direta. Por exemplo, um açougue vai pesar a carne e pesa 1 quilo. 1 quilo é 1 quilo, não é 900 gramas, não é 1,1 kg. 1 quilo é 1 quilo e você paga por esse 1 quilo. Mas isso também tem a ver com os nossos serviços, né? A gente precisa aprender a trabalhar dentro daquilo que é justo e prestar os serviços que a gente presta, ou o que quer que seja, e receber por aquilo na medida certa, nem a mais, nem a menos, para que a gente não fique triste e também que a gente não prejudique o nosso próximo, certo? Então vamos prosseguir aqui.
a gente tem a ideia de um Mishkan móvel, e para ser móvel, obviamente, pessoas teriam que ser incumbidas da tarefa de carregar. Então a gente tem aqui Massá, justamente, inclusive, a raiz da palavra que gera o nome da nossa paraxá, certo? Nassô tem a ver com levantar, e carregar também tem a ver com o verbo Massá. Vi, nasceu, olha lá, e levantarão. Aqui fica bastante evidente o que a gente acabou de falar, né? E levantarão iriot, e levantarão as cortinas, a Mishkan, do Mishkan, vi et ohel moed, e a tenda do encontro, mirseu, o mikse, e a sua cobertura, e a cobertura hatahash, de couro de tahash, né, que a gente não sabe bem que animal é esse, a Sheralive, que está sobre ela, sobre a tenda, mil malá, e sobre ela por cima, né? Ve'et massar, e a cortina petar da entrada, ohel moed, da tenda do encontro, que a gente já falou sobre isso, né? Ohel, se a gente olhar aqui, a gente tem a palavra el, certo? Se a gente notar, a gente tem o aleph e o lamed, que gera a palavra el. E el é justamente para nós a representação do próprio Eterno, né? Força que conduz. E esse E aqui no meio pode significar furo ou revelar. Então, Ohel é onde o Eterno se revela, onde Deus, onde El se revela. E Moed é o encontro, né, com esse El, com Elohim, com o Eterno. Ve'et kaliei, e as cortinas, Hatzer. Aqui, kaliei é diferente de massar, ok? Kaliei tem a ver com uma cortina fixa, móvel, que fica estendida. Já massar tem a ver algo que abre para dar passagem, ok? Só para a gente ter a diferença entre as duas cortinas. Ve'et kaliei hatzer, as cortinas do átrio, né? Ve'et massar petar shar, e a cortina da porta, da entrada do portão. Hatzer, do átrio. Asher al-Hamishkan, que está sobre, né, é como se fosse ao derredor, Hamishkan, do Mishkan, do santuário, Ve'al HaMizbeach, e ao redor do Mizbeach, né, do altar, Saviv, ao redor, fazendo realmente a volta, tá? Essa palavra para Saviv é isso. Ve'et Meiterihem, e as cordas, Ve'et Kol Kilei Avodatam, e todos os seus utensílios de serviço, né, de adoração. Então é um serviço sagrado, então a gente traduz por adoração no sentido de que é o serviço sagrado. Ve'et kol asher yaseh lahen ve'avadu, e tudo que eles utilizarem com isso para servir. Então eles eram responsáveis por carregar isso tudo, tá? Eram responsáveis por carregar esses utensílios, as cortinas e tudo mais. Al-pi Aharon, sobre a boca de Aharon, a ordem de Aharon, serão, Kol avodat bnei Gershoni, então sobre a boca, a ordem, né, de Aharon e de seus filhos, né, dos filhos de Aharon, é claro, eles obedeceriam essas ordens para o serviço, né, então os filhos de Gershon estavam submetidos às ordens dos filhos de Aharon com relação ao serviço sacerdotal. Então aqui eles faziam parte indiretamente do serviço sacerdotal. Nós temos Aharon e os seus filhos como sacerdotes, como Kohanim, certo? São os portadores da Kehunat, do sacerdócio do Eterno, a mediação do Eterno com o povo. Só que sem os Leviim, o serviço de Kohanim, ou seja, sem os levitas, o serviço de sacerdócio não conseguiria atingir a sua plenitude. Imagina os filhos de Aharon carregar tudo isso, montar tudo isso, ia ficar meses para cada parada. E a gente sabe que o Mishkan tinha que ser desmontado rapidamente para seguir a nuvem, né? Então, sem o serviço dos Gershoni, dos outros filhos, Kehat, Merari, era impossível a gente ter o Mishkan móvel, era impossível a gente ter, inclusive, o serviço sacerdotal, não? Porque sem isso, sem Mishkan não tem serviço sacerdotal. Como é hoje, não temos Beit HaMikdash, não temos Mishkan, então não temos serviços sacerdotais. Apesar de existirem os Kohanim ainda, existirem os sacerdotes, existirem os Leviim, os levitas, porque isso tem a ver com sangue, tem a ver com a passagem de pai para filho dessa genealogia, ok?
Lihol Ma'asam, de todo o seu transporte, de todo o seu carregamento, o Lihol Avodatam, e de todo o seu serviço, Upkaditem Alehem, e serão encarregados, né, contados, Be Mishmeret, para o seu serviço, Et Kol Ma'asam, para todo o seu serviço de cargas, né? Aqui é como se eles fossem, como se cada um desses itens fosse realmente contados, né? É uma coisa assim que, se a gente parar para pensar, cada um desses Gershoni eram responsáveis por um utensílio em si. Então, os sábios, inclusive, falam que cada um pegava aquele utensílio, a tábua tal, a cortina tal, ficou com fica anotado sobre a responsabilidade de qual dos filhos de Gershon aquele item tá. Então, por exemplo, você tirou a primeira das cortinas, ficou pertencente a responsabilidade de carregar essa cortina para tal filho de Gershon. Essa corda aqui ficou para tal filho de Gershon. Então, cada item era levado por um desses Gershonê. E imagina, o trabalho era diluído e se tinha uma organização com relação a qual item estava relacionado a cada um desses Gershoni, desses filhos de Gershon. Havia uma relação entre o item e o levita que o carregava. Era importante ressaltar que é como se, a gente vai ver posteriormente, que é como se o nome desse Gershoni, o nome desse Leviim, desse levita, tivesse assinado no item. Ficar responsável realmente de forma pessoal pelo item, ok? Zot avodat mishpachot bnei ha-Gershoni. Este é o serviço das famílias dos filhos de Gershon, Be'ohel Moed, na tenda do encontro, o Mishmitam, e do seu guardar, Beyad Itamar, pela mão de Itamar, Ben Aharon, filho de Aharon, o Kohen, o sacerdote. Então aqui a gente tem a responsabilidade destes Gershoni, o serviço deste Gershoni, atrelados à mão de Itamar, o filho de Aharon. Então Itamar era responsável por delegar essa oferta. Curiosamente, a gente tem aqui que era pela boca de Aharon, né? Pi Aharon, mas quem dava as ordens era Itamar. Então, quer dizer que Aharon era a mesma pessoa? Obviamente que não, né? A gente tem dois seres humanos aqui nesse caso, e um diz e o outro obedece e executa o serviço da maneira que tem que ser executado. Então, mesmo que a voz seja de Aharon, a execução é de Itamar. Se aplica também a Yeshua, né? A gente tem o Eterno, que é Elohim, nada é comparado a ele, bendito seja para sempre. E nós temos Yeshua, abençoado seja também, e sendo como o filho de Elohim, né? E executando as vontades de Elohim. Mas é outro ser, não faz o menor sentido pensar que é o mesmo ser. A gente tem diversas passagens na escritura que falam sobre isso, mas aqui tem um exemplo, né? Sai da boca de um e a execução é de outro. A gente vê isso, é recorrente na Torá. É só um adendo para falar a respeito disso, mas a gente sabe que em algumas religiões aí a gente tem esse, como o Moré Felipe faz, né? Alô, né? Essa confusão feita, mas aqui fica evidente, né? A gente podia falar, usando a lógica de certas denominações, que Itamar e Aharon são o mesmo ser, né? A mesma pessoa, mas não é assim, obviamente, né? É uma coisa simples, é só ler realmente o texto. Então aqui nós lemos, vamos para o próximo. Os filhos de Merari, Bnei Merari, Li Mishpachotam, Li Beit Avotam. Então os filhos de Merari, pelas suas famílias, pela casa dos pais, Tipkut contará a eles. Miben Shiloshim Shana, de 30 anos, Vamalá, para cima, Ve'ad Ben Hamishim, até os nascidos de 50 anos, Tikpudem, contarás. Kol Havá, todos que entrarem, La Tzavá, para servir, La Avod, para o trabalho, Et Avodat, de adoração, Ohel Moed, serviço sagrado, na tenda do encontro. Vezot Mishmeret Masaam, e essa será a responsabilidade, o guardar, de levantar, né, de transportar, Lihol Avodatan Beohel Moed,
de todo o serviço da tenda do encontro. Karshei Hamishkan, as tábuas do Mishkan, o Virihaif e as suas travessas, Vi Amudaif e as suas colunas, Va Adanaif e as suas bases. Vi Amudei Haretzar e as colunas do átrio, Saviv, ao redor, né? Vi Adnehem e as suas bases, Ve Itedotam e as suas estacas, U Miitereihem e as suas cordas, Likol Kileihem e todos os seus utensílios, O Likol Avodatam e de todo o serviço, O Vishmot e por nome Tikpudu et Klei Mishmeret Maasaam. E por nome contareis os utensílios do serviço para o transporte. Então veja que a gente tem aqui essa informação que é Bishmot, pelos nomes contarás. É como se tivesse que contar os utensílios e os itens, mas a gente pode entender também como uma contagem não só dos utensílios e dos itens, mas de cada um desses Leviim. Eles eram responsáveis por nome a partir de cada um destes itens. É legal a gente observar, né? A gente perceber isso. É bem interessante. Zot avodat mishpot. Este é o serviço pela família Bnei Merari, dos filhos de Merari, de Hol avodatam, para todo o seu serviço, de Ohel Moed, na tenda do encontro, Beyad Itamar, novamente, pela mão de Itamar, Ben Aharon HaKohen. Então, pela mão de Itamar, filho de Aharon, o sacerdote. Vai Kod Moshe, Ve Aharon, e contou Moshe e Aharon, o Nisiei e os príncipes Haedah, da congregação, Et Pnei HaKehati, e os filhos dos Keratitas, Li Mishpotam, pelas suas famílias, Ulivei Tavotam, e pelas casas de seus pais. Ben Shiloshim Shana, de nascidos de 30 anos, Vamalá, para cima, Ve'ad Ben Hamishim, até os nascidos de 50 anos. Kol Rabá, todos que entrarem, Latzavá, para o exército, Lavodá, de serviço, para servir, Be'ohel Moed. Então, que entravam de serviço para trabalhar na tenda do encontro. Vai Hiu Kudeem, e foram contados, Limishpotam, pelas suas famílias, Alfaim, Shva Meot Va Hamishim. Foram 2.000, né? Aqui a gente tem Alfim no sentido de o plural de 1.000, né? Então, o plural de 1.000 mais puro é 2.000. Então, 2.000, Shva Meot, 700, né? Sheva 7, Meot, 7 centenas, Va Hamishim, e 50. Então, os contados foram de 2.750. Ele Pikudei Mishpachot HaKehati. Essa é a contagem das famílias de Kehat. Kol HaOved Be'ohel Moed. Todos os que servem na tenda do encontro. Asher Pakad Moshe ve'Aharon al pi Adonai. Como contaram Moshe e Aharon pela boca de Adonai, Beyad Moshe, na mão de Moshe. Então, da boca de Adonai saiu a ordem, pela mão de Moshe foram contados, juntamente com Aharon, é claro. O Pikudei Bnei Gershon, e a contagem dos filhos de Gershon, Limishpotam, pelas famílias, Ulibei Tavotam, e pela casa de seus pais. Miben Shiloshim Shana, de 30 anos, Vamalá, para cima, Vead Ben Hamishim, até 50 Shana anos, Kol Abba Latzavá, todos que entraram para servir Lavodá, em serviço, Be'ohel Moed. Vaiu Pikudeihem Limishpotam Lebeit Avotam. Então, e foram contados pelas suas famílias, pela casa dos seus pais, Alpaim. Então, novamente, aqui a gente tem 2.000, né? Veshesh Meot e 600, o Shiloshim e 30. Então, 2.000, 6 centenas e 30. 2.630 desta família foram contados.
Ele Pekudei Mishpachot Bnei Gershon. Essas são as contagens das famílias dos filhos de Gershon. Kol HaOved, Kol HaOved, todos os que servem. Be'ohel Moed, na tenda do encontro. Asher Pakad Moshe, que contou Moshe, Ve'Aharon e Aharon, Al Pi Adonai, sobre a boca do Eterno. Upkudei Mishpechot Bnei Merari, e foram contados das famílias dos filhos de Merari, Limishpechotam pelas suas famílias, e Beit Avotam pela casa dos pais. Miben Shiloshim Shana, de 30 anos, Vamai lá para cima, Ve'ad Ben Hamishim, e até 50 anos, Shana. Kol Rabá, todos que entraram, La Tzavaa, La Avodá, Be'ohel Moed, que entraram para servir, né, para o exército de serviço na tenda do encontro. Vai Hiu Pkudeihem, Limishpichotam, Shlosh Alvim, foram contados, né? Shlosh, aqui a gente tem já uma diferença, certo? A gente está falando sobre Shloshet Alfim, 3.000, não mais apenas Alfim, né? Então, Shloshet Alfim, 3.000, o Mataim, e 200. Então, nós temos a contagem aí de 3.200 dessa família. Ele Pekudei Mishpachot, estes são os contados pelas famílias Bnei Merari, dos filhos de Merari, Asher Pakad Moshe, que contou Moshe, Al Pi Adonai Beyad Moshe. Contou Moshe, Ve'Aharon, e Aharon, perdão, Al Pi Adonai, sobre a boca do Eterno, Beyad Moshe, na mão de Moshe. É importante a gente notar que os textos são aparentemente bem repetitivos, né? As estruturas são iguais. Só que é importante que isso tenha sido feito dessa forma. Diferentemente do que a gente tem costume, em empresas, em nações, as pessoas são contadas como números. Você tem o seu RG, provavelmente seu registro geral, a sua identidade, certo? Ela é um número que representa quem você é perante o governo, perante as instituições, assim como você pode ter uma matrícula, um registro com relação à sua empresa, e você é contado por número. Aqui o Eterno fez questão de contar por nome, levantando a cabeça, ou seja, de um a um. Cada uma dessas pessoas foi visitada e foi contada. Justamente a palavra pacado tem a ver com visitação também, né? Então foi visitado e contado, pessoa a pessoa. É importante a gente ter o registro das 3 famílias principais dos Leviim, que são os Merari, né, os Gershoni e os Kehati, Kehat, né, Merari e Gershon, essas 3 famílias principais. É importante que se tenha feito a contagem dessa maneira, individualizado das famílias, para mostrar que apesar de um ficar responsável pelas coisas que são de fora do tabernáculo, outros responsáveis pelas coisas que são de dentro, outros responsáveis pela estrutura, é claro que de forma resumida, todos têm a mesma importância no sentido de serem levantados, visitados e contados perante o Eterno. Imagina que coisa triste se a gente tivesse um único texto, certo? A respeito disso, dando ênfase em uma das famílias. As outras famílias poderiam se sentir inferiores, certo? Rebaixadas. Mas aqui não. Nós vemos que o Eterno reserva o mesmo espaço, o mesmo tempo, as mesmas palavras para descrever essas famílias. É bonito ver como o Eterno demonstra pra gente que nós devemos tratar com importância todas as pessoas, independente da função que elas assumam, e que todas as funções são essenciais. Não importa se você é um médico, um cirurgião, um doutor, ou um cientista de foguete, né? Consegue produzir as mais diversas tecnologias, ou a pessoa que trabalha abastecendo a gôndola no supermercado, um garçom, uma pessoa que remove o lixo das ruas, o que quer que você faça, você tem importância para o Eterno. Nassô, levante a cabeça e haja como um serviço para o Eterno também. Isso é importante a gente perceber, que não importa a função que você exerça, essa função é importante de forma social, ela é importante de forma inclusive espiritual para o seu relacionamento com o Eterno, porque através disso vem o seu sustento.
O Eterno te abençoa com o trabalho para que você possa receber o alimento que vem do Eterno e se sustentar a partir da bênção do Eterno. Então, é importante que a gente se coloque nesse ponto, observando que independente da função que você exerça, meu irmão, ela tem uma importância fantástica para a sociedade, mesmo que você não enxergue isso, não consiga enxergar isso diretamente, mas tem uma função social e a importância sua é a mesma para com relação a quem faz, o cientista de foguete, o doutor, o advogado, ou quem quer que seja, o juiz. Você tem a mesma importância para o Eterno, porque você é uma pessoa, você é um nome que foi contado e visitado e levantado, assim como aqui foram os Gershoni, diferentemente do que os governos fazem, né? Se é um número de registro, uma matrícula e apenas isso. Não, o Eterno conhece as suas famílias, o Eterno consegue entender, claro, ele entende tudo, né? Mas ele consegue trazer luz para que nós entendamos a importância familiar. Você tem a função dentro da sua família, você tem importância com relação aos seus parentes, a casa dos pais com relação aos seus pais, para que você os honre. Então é importante a gente observar e notar como o Eterno traz tudo isso, explicando que cada uma dessas pessoas que foram contadas e visitadas tem a sua função e a sua importância social com relação às suas famílias, à casa dos pais e com relação à aplicabilidade da sua força na sociedade. E é importante a gente deixar registrado aqui como o Eterno é caridoso, né, piedoso, porque ele só permite que as pessoas trabalhem a partir dos 30 anos, quando elas têm já a maturidade física e mental para lidar com isso, responsabilidade para lidar com isso, provavelmente já tem família e já consegue entender a importância das coisas, porque um homem de 25 anos pode ser forte, ter força, ter o vigor, mas ele não tem a maturidade de um homem de 30 que já começa a contemplar, né, o futuro, contemplar a importância das pequenas coisas. Então o Eterno pega jovens, né, até 50 anos, que é o vigor da força do homem, né, quando ele vai começar a declinar. Então as pessoas não vão se esforçar mais do que podem, elas vão servir por 20 anos e após isso elas estão aposentadas, né, deste serviço aqui, que é o serviço principal. Aí eles podem fazer outras coisas, é claro que os Leviim eram incumbidos, a música, né, do santuário, entre outras coisas. Mas é importante a gente fazer essa observação aqui, tá? Miben Shiloshim Shana. Opa, vamos usar a caneta, né, pra gente fazer a leitura juntos. Parece que tá cortando um pedacinho do texto. Vamos ver se a gente consegue ajustar isso. Um momento. Agora sim, né? Isso, vamos lá. Então, Kol Hapikudim, todos os contados, Asher Pakad Moshe e Aaron, que contaram Moshe e Aaron, o Nisiei e os príncipes de Israel, et Halvim, aos levitas, né? Foram contados os levitas por Moshe, Aaron e os príncipes em Israel, Limishpichotam, pelas suas famílias, Ulibeit Avotam, e pela casa dos pais. Miben Shiloshim Shana, novamente, né? Os filhos, né? Os contados, os nascidos, Shiloshim Shana, de 30 anos, Vamalá, para cima, Ve'ad Ben Hamshin, e os contados até 50 anos de idade. Kol Habá, todos os que entraram, La Avod, para servir, Avodat, o serviço, Avodá, Va Avodat, para servir o serviço de trabalho, né, de sagrado, Massá, para carregar, Be'ohel Moed, na tenda do encontro. É legal a gente fazer uma observação aqui a respeito da idade que o nosso Mashiach, nosso mestre, o ungido do Eterno Yeshua, começa o seu ministério, né, o seu serviço, seguindo o padrão farisaico da época dele, né? Com 30 anos ele começa a ensinar, começa a reunir os seus talmidim. É importante a gente observar isso, é legal que a gente possa observar isso. E a gente consegue ver aqui que Yeshua seguiu, né, esse costume, ele amadureceu,
ele absorveu os ensinamentos do Eterno antes de começar o seu ministério, o seu serviço. Ele crescia, né, em conhecimento, crescia em obediência e aprendeu o que precisava aprender para servir o Eterno. Yeshua Hayak Ben Shiloshim, tinha como 30 anos, Shana, Berrachilu, quando começou, ao começar, né, Et Avodato, o seu serviço, o seu ministério, Veyarshvuhu, sendo contado, Ben Yosef, como filho de Yosef, Ben Eli, filho de Eli. Aqui a gente tem uma divergência com relação à genealogia de Yeshua, né? Se nós formos em Matitiyahu 1, nós vamos ver que a genealogia é uma. E aqui em Lucas 3, a genealogia é outra, né? A gente tem uma genealogia divergente, ambos descendendo do rei David, mas lá em Matitiyahu nós temos a descendência através de Shlomo Amelech, o rei Salomão, com Batseba, a mulher de Uriah, né, de Urias. E aqui em Lucas 3 nós temos a descendência a partir de Natan, outro filho de Davi. É interessante, existem diversos estudos a respeito disso. Eu aconselho que você assista a playlist que nós temos aqui no canal, que o Moré Marcos Felipe fez a respeito da genealogia de Yeshua, em que ele faz uma amarração, né, com relação às duas genealogias, mostrando que não tem divergência entre elas, justamente unindo as duas, mostrando como elas se encaixam perfeitamente com relação à genealogia de Yeshua. Nós temos algumas observações a respeito disso. Eu particularmente creio que a genealogia dada em Lucas, capítulo 3, traz a genealogia de Yeshua através de Miriam, a sua mãe Maria, certo? Miriam era o nome dela. Enquanto que a de Matitiyahu traz através do seu pai Yosef, por onde era contado as tribos, né? Ele era filho de Yosef, obviamente. É claro que a gente sabe que o Eterno fez um milagre, só que a semente, obviamente, utilizada pelo Eterno foi de Yosef. E aqui nós temos a ideia de que Yosef pode ser filho de Eli no sentido de Eli ser o seu sogro. Talvez Eli não tivesse um filho homem e Yosef foi contado como filho dele. Não conseguimos saber exatamente, pode ser uma lei de Levirato, né? Aqui em que Yaakov, na outra genealogia, era o pai de Yosef, e aqui é dado como Eli. Talvez houve aí um levirato, uma adoção. Não temos certeza absoluta, eu particularmente não tenho, mas eu creio mais nisso, que aqui Eli tem a ver com a genealogia de Miriam. Claro que eu posso estar enganado, né? Mas é importante a gente perceber aqui nesse caso que Yeshua, né, começa a servir com 30 anos, e a gente consegue ver aqui também um pedacinho da genealogia, né, Toldot Yeshua, da genealogia de Yeshua. Vai Hiu Deirem, e os contados foram Shmonat Alafim, 8.000, né? 8, né? 1.000. Ramesh Meot, aqui é 5, né? 5 meot, 5 centenas, então 500. O Mishmonim, e 80. Então foram contados 8.580 dos Leviim dentre todas as famílias, ok? Só para a gente não perder a ideia do que a gente está contando aqui. Al-Pi Adonai, Kadotam Beyad Moshe, conforme a boca de Adonai, a contagem deles, Bayad Moshe, pela mão de Moshe, Ish, homem a homem, Al-Avodato, Ve'al-Masau, sobre o seu serviço, homem a homem, pelo seu serviço e pelo seu carregar, né? A carga que ele levaria. O
Upikudaith, e as suas contagens foram feitas, né? Asher, como Tzivá ordenou Adonai et Moshe, como ordenou Adonai para Moshe. Aqui nós entramos no capítulo 5 de Bamidbar, ok? Vai da beira Adonai al Moshe lemor. Tzav et Bnei Israel, ordena aos filhos de Israel, vai shalchu e enviem min hamachane, enviem do acampamento, ou seja, coloquem para fora do acampamento, kol tsarua, todo leproso, né, todo afligido por tsaraat. A gente sabe que tsaraat não é hanseníase, né, é uma doença que tornava a pele branca e tinha uma grande relação com a saída do mal, né, tsaraat, a saída do mal. A Metzorá e Motzirá, né, Metzorá, a lepra, e Motzirá, a saída do mal. O que tem a ver isso? A boca, a Lashon Hará, a língua má, colocando o mal para fora, está intimamente associada a essa doença aqui, traduzida como lepra, né? Inclusive as palavras Metzorá e Motzirá são muito parecidas. A diferença da escrita de uma para outra é que uma é um Vav e a outra é um Yud. Então, Motzirá, que é o mal que sai da boca, está muito, muito perto de Metzorá, que tem a ver com a doença lepra, né? A doença lepra tem um Vav e a outra tem um Yod. A diferença entre um e outro, a gente pode ver, é um tracinho, né? Se eu pegar e colocar um pequeno tracinho aqui, um pequeno tracinho, a letra Yod vira um Vav, igualzinho aqui, se a gente observar. Então, a pessoa que fala mal dos outros, que tem a língua má, ela tá a um pequeno passo de se tornar impura no sentido de lepra, né? Hoje essa doença não existe mais. Só que ela pode sim afetar o seu interior, né? A boca fala do que o coração tá cheio. Hasve Halila, que nunca aconteça do nosso coração tá cheio de mal, né? E a gente botar esse mal pra fora falando mal, fazendo fofoca, né? Que a gente evite isso com todo o custo, né? Que a gente não faça isso. Outra maneira de observar a semelhança entre Motzirá e Metzorá, como a gente viu, se a diferença é só entre o Yud e o Vav, nós podemos fazer a diferença numérica, né? Dos dois. O Yud aqui, o Yud vale 10, né? Vamos colocar aqui 10. E o Vav vale 6. O Vav vale 6. Então, se a gente fizer a diferença entre um e outro, o que é a diferença? 10. Opa, ficou feio, né? Vamos apagar aqui. A gente viu que um vale 10, outro vale 6, então a diferença é de 10 menos 6. 10 menos 6 é 4. E 4 a gente sabe o que fala, né? O 4 fala de Dalet. Dalet. A letra Dalet. E Dalet é porta. Ou seja, qual que é a diferença entre o falar mal e o se tornar uma pessoa afligida por Tsarat? É justamente uma oportunidade, muitas vezes, de se colocar esse mal para fora. Então nós precisamos prestar atenção que, às vezes, parece que as situações colocam a gente num ponto em que nós devemos falar mal, né, praticamente, para se enturmar, entre outras coisas. Mas nós não devemos fazer isso, porque essa oportunidade é a oportunidade de dar vazão para o mal e de fazer com que a gente que pertence ao Eterno coloque esse mal para fora, nos tornando assim impuro, certo? Um fluxo que sai para fora. Se a gente notar os fluxos, como a gente vai ver aqui, que também tornam as pessoas impuras, tocar no cadáver impuro, tem a ver com o sair da vida, né? Quando o sêmen sai do corpo do homem, ele se torna impuro, ou ele deixou a vida que havia nele sair. Porque, veja, existe o potencial de vida no sêmen. O mesmo vale para a menstruação, né? A mulher ovula e sai o sangue, tem fluxo. Esse fluxo também é a saída da vida, uma vida que não foi aproveitada, né? Nesse sentido. Então nós temos a saída da vida relacionada à impureza. Então, fluxo de saída de vida relacionado à impureza. Assim como tocar no morto. É uma alma em que a vida se esvaiu. Então, é um fluxo de vida, né, para fora. Isso traz impureza.
Da mesma forma, quando a gente deixa o mal sair para fora da nossa boca, a gente está deixando sair um fluxo de vida de nós, de dentro de nós também. Um potencial de vida. Na verdade, a gente está usando o nosso fôlego de vida para trazer morte, né? Porque o falar mal, o trazer esse mal, gera coisas que a gente não tem controle, podendo até realmente gerar morte física, mas isso pode gerar outras coisas que já são consideradas pelos sábios como assassinato, por exemplo, fazer a face ficar rubra, né, vermelha de vergonha, envergonhar alguém em público, também pode ser considerado assassinato, porque você moveu o sangue do seu irmão, né? Então a gente tem que observar isso para não cometer essa falha, esse engano, né? Esse erro. Não aproveitar essa porta, essa oportunidade, certo? Esse dalet, que é a diferença entre metzorá e motzirá. É um tracinho, né? A pessoa falar mal está muito perto de se tornar uma pessoa impura, feita por tsarat. Vamos voltar aqui então. Vechol zav, e todo o fluxo, vechol tamei, e todo o impuro lanefesh, pela alma do morto. Todo que tiver tocado num cadáver e todo aquele que tiver um fluxo. Mizahar, do macho, ad nikevá, a fêmea. Que nikevá tem a ver com furo, né? O macho tem a ver com varão e aqui tem a ver com furo, curioso. Tishalehu, enviará, el merutz, enviará para fora, la machané, do acampamento, tishalhum, enviados, enviando-os, filó, e não, itameu, e não tornarão impuros, et mehaneihem, o acampamento de vocês, asher anishohem, no qual eu tenho presença, betoham, dentro dele, no meio dele. Então vocês lançando essas pessoas para fora, tirando elas do acampamento, não tornarão um acampamento impuro. E eu vou no acampamento que eu habito, porque o Eterno, a presença do Eterno, a Shekhinah do Eterno era exposta no Mishkan. Então, se a presença do Eterno é exposta no Mishkan, Betoham, dentro do Mahané, do acampamento, não poderia haver impureza ali, porque a presença do Eterno estava ali. Então era necessário que essas pessoas fossem postas, mehuts, fora do acampamento, fossem enviadas para fora, até que elas não estivessem mais no estado de impureza, sem risco de trazer contaminação e impureza para o acampamento. Existe também um aspecto sanitário, né, dessa situação, porque a gente sabe que a água não era abundante onde eles estavam, no deserto, né? Então as pessoas poderiam ficar doentes a partir de fluxo, o que quer que fosse. A gente sabe que pus na pele, pústula, né? Poderia causar doença, poderia ser alguma coisa transmissível. Então também tem esse aspecto, além do aspecto espiritual, né? De tamei, tahor, de pureza, impureza, de impureza e pureza. Nós temos também o outro aspecto, que é o aspecto de tamei, né? No sentido físico, não só espiritual, de que a pessoa pode se tornar impura com relação à doença. Vai a surren, e assim fizeram, né? Vai a surren, e fizeram assim, Bnei Israel, os filhos de Israel, vai shalhu, enviaram otam eles, el mihutz lamahané, para fora do acampamento, enviaram as pessoas que estavam impuras do acampamento, kasher diber Adonai, conforme disse Adonai, el Moshe, para Moshe, kenasu, assim fizeram, Bnei Israel, os filhos de Israel. Vai daber Adonai el Moshe lemor, e disse Adonai para Moshe, dizendo, daber el Bnei Israel, e diga aos filhos de Israel, ish ou isha, homem ou mulher, que iasu, que fizerem mikol hatot, qualquer dos pecados, Adam, humanos, qualquer dos pecados de humanidade, limiol, transgredindo, né? Ma'al, transgredindo por sobre, traindo, fazendo uma traição por sobre Adonai, em Adonai, então traindo o Eterno, vai ashma hanefesh ahi, culpada se tornará a alma. Então, independente da pessoa, homem ou mulher, que cometer um pecado, Adam, né, um pecado humano, curiosamente, ele traindo o Eterno, ele vai
essa alma vai se tornar culpada. Veja a importância da Torá, né? Se a gente for, se eu não me engano, é 1º ou 2º Yohanan, capítulo 3, também, se não me engano, né? A gente vê que pecado, ratá, é justamente a transgressão da Torá. É falhar para com a Torá do Eterno. Então, a Torá tem uma importância de revelar o pecado, que é o que Shaul ensina, o apóstolo Paulo ensina o tempo todo. A Torá revela o pecado. Eu não ia conhecer o que é o mal se a Torá não me revelasse que aquilo é mal. E conhecer a Torá, por isso a importância da festa de Shavuot, né? Conhecer a Torá, o Eterno ter dado essa Torá pra gente, é o que faz com que a gente possa não transgredir, não trair o Eterno. Hasve Halila, que a gente possa não cometer os pecados, né? Que a gente possa se manter no caminho do Eterno sem trair o Eterno, porque o pecado, que é a transgressão da Torá, pela própria Escritura Sagrada, né? É uma traição ao Eterno, e essa alma que pecar se torna culpada. Vai hitivadu et ratatam, e confessarão os pecados, asherasu, que fizerem, vai reshiv, e restituirão et ashmo berosho vahamisto Yosef. Yosef é justamente o nome de Yosef, né? Acrescentará a 5ª parte, a gente vai ler a tradução já, a live sobre aquilo que pecou. Veinatan la asher ashamlo. Então, vai confessar a culpa do pecado e vai restituir, vai devolver, vai trazer de volta, né? Aqui o reshiv é a ideia de tchuvá, né? É a raiz da palavra tchuvá. Então, trará de volta aquilo que tornou culpado pela sua cabeça, né? Acrescentando 1/5 a mais sobre aquilo que tornou você culpado, e dará e fará a restituição plena contra quem pecou, contra por quem você se tornou culpado, ok? É importante a gente ter uma palavra-chave aqui, que é a palavra confessar. Essa palavra confessar não é você sair alardeando aos 4 cantos do mundo. Mesmo porque a gente tem uma terra cheia de Lavan, né? A gente tem uma terra, não de brancura, mas a gente tem uma terra cheia de pessoas como Lavan, que usam as falhas até as quais você está arrependido para fazer um mal a você. Foi como ele fez com Yaakov, né? Então, é importante a gente prestar atenção que não é a gente ficar alardeando aos 4 cantos do mundo as nossas falhas, mas confessar o Eterno. E confessar o Eterno nossas falhas é reconhecer as nossas falhas. E a partir do reconhecer, nós podemos corrigir. Se não há reconhecimento da falha, se há um ocultamento dessa falha, não há possibilidade de perdão, porque não haverá arrependimento. Como o Eterno vai te perdoar de algo que você não se arrependeu? Então essa palavra é chave no processo de arrependimento. Mas nós devemos confessar o nosso pecado ao Eterno, porque é Ele quem traz o perdão. Ok? E no caso de necessidade de indenização, aí não tem jeito, né? A pessoa contra a qual você falhou precisa saber, né? Pelo menos indiretamente, se você não conseguir fazer a reparação acrescida de 1/5 de forma anônima, né? O ideal é que você faça o processo aqui de confissão mesmo. Desculpa pela minha voz, tá? Deixa eu tomar um pouquinho mais de água. Ve'im, e se não houver laish para o homem, goel, um remidor, então não houver quem possa receber essa restituição, a Hasham da culpa, Elaiv Hasham Hamushav Ladonai. Então a restituição da culpa será para Adonai, lá correndo para o sacerdote, Milvad e Il, além, é claro, Milvad, do carneiro Hakipurim, da expiação, Asher Kaper Bo Alaiv, sobre o qual fará expiação sobre ele. Então, além do valor a ser restituído, vai ter que ser apresentado um carneiro, né, para expiar o pecado, para cobrir o pecado. É justamente o nome do Yom Kippurim, o dia da expiação, certo? E Kaper é fazer a cobertura. Então, nós temos aqui, além da pessoa se reparar com o seu próximo, se for um pecado para com o próximo,
Justamente lembra lá que a gente viu Hatat Adam, pecado para o homem, né? Aqui a gente consegue entender, né? Existe restituição quando você peca contra o homem, contra coisas físicas, contra coisas da terra. Se não houver quem receba, você vai entregar o eterno, no caso aqui para o sacerdote. E aí seria feita a expiação com um cordeiro, além, é claro, da restituição que você fez. Berrol terumá, e toda oferta voluntária, lihol kadshei, das santidades, Bnei Estrela dos filhos de Israel, Asher e Krivu, que se aproximarem, que forem entregues, que forem apresentadas, Lakohen loihie, para o sacerdote será. Então aquilo que for levado ao sacerdote pertence ao sacerdote. É posse do sacerdote, ok? Veish et kodshaiv loiu, as coisas sagradas de cada homem, Ish, Asher iten Lakohen, que cada homem der ao sacerdote, Loie, para o sacerdote será. Então, quando o homem transfere a sua posse tornando ela sagrada, entrega ela ao sacerdote, ela pertence agora ao sacerdote. É interessante a gente ver como a propriedade privada é respeitada, né, pelo Eterno. O que é da pessoa, que está para a pessoa, está para a pessoa. Aquilo que foi transferido ao Kohen, que está para o Kohen, é do Kohen. Quem dera a nossa sociedade fosse assim, né? Vai daber Adonai el Moshe lemor, e disse Adonai a Moshe dizendo, daber, sim, aqui a gente vai entrar num outro tema, então eu gostaria de encerrar a nossa porção, a nossa parashá, por aqui, para que a gente possa, amanhã pela manhã, se o Eterno assim permitir, no nosso estudo da manhã, tratar desse outro tema que nós temos aqui, ok? Então, agradeço muito a sua presença, obrigado por estar aqui comigo até esse momento. Graças ao Eterno, né? Me perdoe pela minha voz. Vamos ouvir a Birkat Kohanim na voz de Yosef Torres, nosso querido amigo, irmão. Muito obrigado pela sua contribuição. Essa música ficou espetacular, né? A benção sacerdotal. Depois vamos ouvir uma música com More Haimson, para que nós nos alegremos, né? E possamos aqui nos despedir no chat, esse chat maravilhoso. Um beijo a todos vocês, meus irmãos. Shabbat Shalom. E até amanhã, se o Eterno assim permitir. Shabbat Shalom, com mais um estudo, o início de um estudo de porção semanal, né? Um abraço, meus queridos. פניו אליה והונקה אדוני פניו אליה ויעשה לה שלום ויעשה לה שלום יברך show.